podcast Mulher Palestrante no ar. Gravação acontecendo aqui nos estúdios da Alaska Tech Store em Orlando. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Está passando um período de férias, de reuniões empresariais e que a gente conseguiu pegar a agenda dela e organizar, porque é disso que ela vai falar com a gente hoje também. Ela organizou a agenda, está aqui para gravar, para trazer informação e olha, pode ter certeza que vai ser uma aula, principalmente para você que é mãe, ou até mesmo você que pensa em como que você vai dar conta se você quer se tornar mãe, está fazendo esse planejamento. Tudo isso a gente vai trazer hoje aqui. Eu tenho a honra de ter a Karen Miura. Seja muito bem-vinda. Ai, que delícia! Muito obrigada, a honra é toda minha. Um prazer e um privilégio estar aqui nesse podcast Mulher Palestrante. Amei, Gi, obrigada mesmo pela oportunidade. E você que é uma mulher palestrante, vem trazendo as suas palestras em diversos lugares. Posso falar do mundo, até porque você mesmo estando aqui, deu muitas palestras online. E começando já sobre ser uma mulher palestrante, daí a gente entra na sua história. Como que a Karen se tornou uma mulher palestrante? Gi, esse foi um dos meus maiores desafios. Eu acho que um trabalho, por exemplo, de orientação para a mulher, né, e como se comunicar, não é muito comum no mundo executivo, no mundo corporativo, né, isso é muito mais comum para quem era do meio de comunicação, talvez rádio e TV, ou quem cursou cursos um pouco mais de teatro, arte, cinema. Para nós que trabalhávamos ali dentro do escritório, fazer esse movimento não era trivial, né, não era comum, as orientações eram muito rasas, assim, lá atrás. Então eu comecei de verdade com um grande intuito e com uma grande vontade de repente, compartilhar e dividir, como eu resolvi algumas dores, né, que eu vivia ali na minha jornada materno-executiva. E foi isso que me impulsionou a seguir. Depois eu peguei algumas aulinhas, né, me inspirei bastante também nas suas contas e redes sociais, então acho que nesse momento eu me senti muito mais empoderada e pude aí de 3, 4 anos para cá me dedicar bastante a sustentar com essa palestra a ODS número 5 e também aproveitei para conseguir através de palestras, que é uma coisa que reforçou muito, inclusive um pilar de autoridade em relação aos temas que eu tratava profissionalmente. Não só esse lado pessoal, né, e esse lado de equilíbrio entre jornada materno-executiva, mas as palestras também me deram muita visibilidade num ponto de vista técnico-científico, porque querendo ou não, a minha profissão, né, não era ser mãe, e há 25 anos eu atuo no mundo corporativo, hoje como conselheira, como Chief Visionary Officer, como CVO, né, de algumas empresas, e isso me deu a possibilidade de fazer palestras sobre futuro. Eu dou aula de futurismo, de cibersegurança, como você sabe, né, de IA e inovação na Fundação Dom Cabral, e isso também me despertou, né, a possibilidade de conversar com os alunos, de estar lá na frente, de não é um palco, mas querendo ou não, você está numa posição ali de liderança, com o microfone na mão, lugar de fala, e também contribuiu bastante para que eu pudesse espalhar um pouquinho dentro das corporações e dentro das empresas esse caminho para que os negócios e os business sejam a prova de futuro. Pra transmitir o conhecimento é você não necessariamente estar com o microfone na mão, num palco, como você disse. Mas, agora falando sobre a Karen, você é uma palestrante diariamente dentro de casa, para não só para trazer os ensinamentos para sua família com os seus filhos, e foi daí que as pessoas começaram a conhecer mais os bastidores da Karen, porque a gente sempre fala no Mulher Palestrante do palco e dos bastidores. Para a gente conseguir ter essa sustentabilidade no palco, a gente precisa ter bem cuidado e controlado esses bastidores. Eu quero que você fale um pouco dos bastidores da Karen. A Karen, sem o cargo que ela tem, sem, no caso, o brilho do palco, o brilho dos bastidores, que é muito importante. Ai, Gi, você falou uma coisa muito importante. De fato, de um ano e meio para cá, eu precisei abrir uma conta no Instagram. Eu não tinha conta nas redes sociais. E eu percebi o quanto faltava uma parte muito importante, que era um pilar meu, como Karen, né? E que sustentava a Karen que estava ali no palco. E o quanto as pessoas queriam saber isso. Né, saber quem eram as pessoas que elas estavam contratando, né, e o quanto isso, na verdade, se tornou um grande chamariz
e o quanto reforçou a minha verdade, porque era uma verdade só para mim, né, era de fato a minha verdade real, mas isso não era trazido a público, né, de conhecimento. E hoje eu me divirto muito nessa rede, eu ganhei muitas pessoas e muitas trocas novas e eu adoro, porque eu falo lá em casa. 50 pessoas me escutam, né? Eu já 1.800 pessoas já se calaram para me ouvir e eu não consigo fazer 3 crianças, né, às vezes me escutarem eu falando e elas estão simplesmente ou não estão me ouvindo ou estão me Aham. ignorando. E aí os meus filhos mais velhos dizem: "Não, elas estão te ignorando mesmo, porque não é possível que elas não estão te ouvindo". Então, de fato, esse palco lá em casa não é meu, esse palco são deles, desses 5 amores que eu tenho, né, e que são os meus 5 filhos. E assim começou das pessoas te convidarem para começar a falar mais sobre a sua carreira, para começar a falar mais desse equilíbrio. Por quê? Agora é a pergunta que eu quero te fazer. A gente precisa ter equilíbrio para conseguir dar conta. E aí, agora com a sua carreira, o cargo que você conseguiu alcançar, muitas mulheres têm esse desejo, mas às vezes elas não conseguem ter o planejamento, talvez, ou o equilíbrio para conseguir chegar sendo mães, e você sendo mãe de 5. Exato, acho que você tocou num ponto bacana, porque sim, foi através desse movimento, de eu trazer a minha verdade real à tona, né, e que se elas que se tornasse a verdade que todos conheciam, que é como eram os meus bastidores, como eu cozinhava, o que que a gente comia, né, quem eram os meus filhos, que todo mundo falava, mas ninguém via. Que surgiu a oportunidade de eu também conversar mais sobre isso e com mais mulheres. E aí, além das pessoas me perguntarem sobre as questões técnicas que eu sempre lidei, né, nos últimos 25 anos, de fusões e aquisições, business plan, business case, modelagem de negócio, negócios voltados para o futuro, né, ou negócios do presente que precisam buscar perenidade, de eu atuar como ou C-level executiva, ou como conselheira, ou como professora hoje, esse lugar de, tá bom, e como você faz, né, esses outros pilares para equilibrar e como você consegue, né? Então, esse lugar, de fato, veio através dessa comunicação, né, das pessoas saberem dessa existência, e aí eu venho para a segunda parte da sua pergunta, que é, de fato, a rotina, né? A rotina é o que me traz esse equilíbrio necessário para que todas essas coisas funcionem de uma maneira confortável, né, psicologicamente confortável, que é um tema super importante, a mulher se cobra, a gente quer fazer tudo perfeito, né, emocionalmente confortável, porque às vezes a gente está super racionalizada, acha que está arrasando, e quando a gente vai ver, a gente explode num outro fator da nossa vida que, na verdade, está pagando uma conta que não é dele, vem por estresse acumulado de outra esfera da sua vida, financeiramente confortável, porque eu acredito muito que sim, quanto mais você trabalhar, você pode faturar, mas também existe um movimento que eu chamo de movimento B-level, que é a transição da carreira do C-level para o B-level, que foi a transição que eu fiz, e eu mentoro muitas executivas acompanhando essa transição, que é quando você de fato deixa de ganhar pelo que você entrega e passa de fato a faturar pelo que você tem de conhecimento e pelo que você agrega de valor. Então eu também aprendi nesse movimento de transição de que esse equilíbrio financeiro, não só psicológico e emocional, também era importante, né? E o equilíbrio social, porque afinal das contas, né, a gente adora se relacionar, eu adoro me relacionar, e essas relações para mim são muito importantes. Eu preciso de tempo para elas também. Então, muitas mulheres têm desafios em fazer o famoso networking, que eu falo que precisa ser um net living, porque a gente não working com as pessoas, a gente living com as pessoas, né? A gente vive com elas. Então, a gente, Excelente essa reflexão. então é esse o ponto que eu acho que de equilíbrio principal, os pilares, né, do meu equilíbrio. É. Eu acho que a gente pode continuar a nossa conversa nessa parte do network, que eu gostei bastante que você falou do net living, porque muitas vezes as pessoas querem muito se conectar com outras pessoas. E não é só o fato de fazer a conexão, de ter um contato, seja uma troca de cartão, ou então uma troca de rede social, uma troca de perfil no LinkedIn, que a pessoa vai conseguir fazer algo com o outro. E até mesmo para conseguir chegar a cargos de excelência, não só falando do empreendedorismo, mas agora dentro dos negócios, conseguir ter uma carreira contínua.
existe essa questão também da plantação, que eu falo bastante, eu queria que você trouxesse sobre isso. Adorei, tá? Porque quando você fala do empreendedorismo, ou da vida corporativa, ou do executivo, na verdade eu englobo isso como a vida dos negócios, né? Eu fui diretora de grandes empresas, americanas inclusive, como a HP, Walmart, e são todas empresas familiares, empresas que vieram do empreendedor, né? Do empreendedor individual, nato, e que cresceram. Então eu acredito muito de que sempre é uma vida profissional, né? Independente de que segmento específico você tá. E esse net living que eu chamo, essa plantação para que esse networking passe a ser um net living, ela é a mais importante. E ela nutre, inclusive, a gente como ser humano, como pessoa, porque você cria relações reais e não relações superficiais. Eu falo que é a diferença entre você simplesmente trocar um cartão, como você bem mencionou, sabiamente colocou, e de fato você saber com quem você está fazendo um negócio, né? Você conectar, entender a pessoa de alguma forma, para falar no que eu posso agregar valor nela, para que seja legal para ela fazer negócios comigo, né? Para que seja interessante para o público dela, tá perto do meu público também, para que a gente faça, inclusive, os nossos públicos se terem trocas entre eles. E isso vira um grande ecossistema, ultrapassa o net living ou o networking e entra nesse mundo de negócios por plataformas que eu falo, né? Que eu acho que você tratar as coisas do ponto de vista de ecossistema e plataformas fazem com que as sejam mais perenes e mais sustentáveis também em todos esses outros pilares, até É. emocionais, porque aí tudo fica mais legal, né? E agora a gente falando sobre a questão mais de negócios e de ir escolhendo que área seguir, como que foi para você essa escolha de você hoje atua como palestrante, também tem um podcast, é escritora, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o seu livro e sobre os próximos projetos, mas como que você entendeu que era esse o lugar no mundo que você queria ocupar? Como você descobriu que era esse propósito para você ir liderando pessoas? Eu acredito muito de que a gente precisa preparar o presente olhando para o futuro. A gente vive ele hoje, mas sempre preparando ele de uma forma intencional para o futuro. E eu sempre pensei dessa forma. Isso não é, eu não me tornei, eu não criei esse pensamento quando me tornei CVO. Pelo contrário, era exatamente por eu pensar desta forma que as posições, né, de conselheira, de board member de dezenas de empresas aconteceram. Elas aconteceram porque eu já pensava dessa maneira. Então, o que me fez de fato chegar até aqui, eu tenho certeza, sem sombra de dúvidas, de que foi a intencionalidade. Né? Então, a forma intencional com que eu provoquei as minhas relações, as minhas ações, sabe? Quais os sentimentos que eu tinha e eu escolhia ter durante aquele movimento, quais os princípios, né? Que para mim são inegociáveis, para minha existência terrena, eu falo, né? E que para mim são importantes, que eu consigo manter nessa relação, porque também para mim talvez não vale a pena a energia que vem daquele trabalho, se não for um trabalho, uma relação dentro dos princípios que eu acredito, sabe? Então, acho que a gente consegue esse financeiro em outro lugar, né, de outra forma, e tá tudo bem, né? Para mim, o caminho é outro. Eu acho que essa soma de coisas fizeram, mas especialmente o pilar da intencionalidade, fizeram com que eu chegasse onde eu tô e me colocaram nessa carreira onde hoje eu gosto tanto de falar e de proferir aulas e palestras sobre. Excelente. E trazendo até para você que nos acompanha aqui, a gente falando dessa até mesmo para quem tem esse desejo de mudança de carreira, ou então quer ir para o empreendedorismo, ou já está no empreendedorismo, você teve toda essa sua construção dentro de empresas, e quando que foi a virada de chave para você falar: "Agora eu quero empreender", porque você começou a trazer mentorias, porque com certeza as mulheres começaram a ver: "Opa, ela é boa profissionalmente e ela consegue ainda com 5 crianças". Exato. A questão da mentoria, ela vem muito no lugar de que a carreira feminina, ela é muito mais encurtada do que a masculina no mundo em geral, né? Nós temos biologicamente uma queda hormonal que não é tão presente de forma igualitária nos homens. Então a gente tem uma idade produtiva também diferenciada. E tudo isso me fez perceber que a carreira C-level, que é o último patamar onde a gente consegue chegar nas nossas vidas, ou como CEO de uma empresa, né, uma empreendedora, ou uma diretora de uma empresa que não é sua, mas é de outra pessoa, não importa. Ela é mais encurtada. E que eu precisava encontrar um caminho para que
toda essa minha energia, toda essa minha alegria que eu tenho de fato em trabalhar, pudesse ser perpetuada e pudesse continuar. E aí eu encontrei o caminho da carreira que eu chamo de B-Level, que é a carreira Business Level. Então, eu acho que esse lugar foi o que atraiu essa pivotagem, né? Foi a que atraiu um grande número de executivas para conseguir acompanhar comigo esse caminho, para que elas também pudessem construir o caminho delas, né, de forma estratégica e intencional, para colher os frutos que elas quisessem dentro do futuro que elas planejam. E também numa questão de um programa materno, né, executivo, que eu chamo de Programa de Mentoria Executiva, Maternidade Executiva, dentro do mundo corporativo para as empresas. Então, ele é um programa in company que eu realizo para grupos de mulheres de determinadas empresas. A gente segue juntas durante um ano, um encontro mensal online, onde a gente também discorre sobre todos esses temas. Então, elas entram numa plataforma, são cadastradas numa plataforma minha, onde eu libero, né, Uhum. conteúdos e lidero temas mensalmente sobre essa jornada de janeiro a dezembro, porque eu brinco que é de janeiro a dezembro, porque aqui não tem férias. Eu falo, o mundo do profissional é tão bom que nos dá férias, né? Aqui a gente não tem férias. A gente trabalha, você também é mãe, né? Você sabe, 24 por Sim. 7 nessa função e nem quer nem um minuto de férias dele. Uhum. Mas é de alguma maneira muito importante para que elas também alcancem o objetivo delas, que essa rotina seja estrategicamente construída, né? E aí talvez eu tenha, com 5 filhos, né? Aprendido alguma coisa que eu possa ter valor para alguém, né? Alguma coisa? Aprendido alguma coisa? Muita coisa, tem muita coisa para ensinar. Talvez eu tenha. Porque, o que você acredita que pode trazer pra gente do maior tem algum, assim, que você pode elencar, esse é o maior desafio ou então, para você não é mais, é claro, você conseguiu se consolidar, entender aquele desafio e como ultrapassar, e que as mulheres chegam para você e falam: "Esse é o meu desafio, preciso da sua mentoria"? Acho que o grande desafio delas é de fato entender, separar a percepção e o que é percepção e o que é fato. Então, de Uhum. verdade, a gente tem a sensação de que não tem tempo para nada. E aí, quando eu construo a rotina com elas, eu chego a apontar de 20 a 48 horas livres, que elas nem sabem o que fizeram naquele período. Então, eu divido meu dia em três. 8 horas eu durmo, 8 horas eu produzo riqueza, porque a gente mora, né, num país capitalista e precisa sustentar os nossos filhos. E por 8 horas eu faço e preciso intencionalmente escolher fazer o que mais vai me trazer prosperidade, né? Uhum. Então, quando a gente olha essas outras 8 horas, provavelmente muitas delas não sabem exatamente o que foi feito ali. A desorganização mental é muito mais do que a desorganização prática. Quando a gente mapeia, você percebe que, na verdade, ela já era super organizada. Só que talvez as escolhas não tenham sido intencionais e estratégicas, porque ela não traçou objetivos, ela simplesmente viveu. Ela foi Uhum. vivendo, né? E aí eu sempre falo, ou você vai viver ou você vai ser vivida. Você está sendo vivida. Então, Aham. assim, você precisa de uma maneira. Então, rotina é uma coisa muito desafiadora para elas. E encaixar, e aí quando eu falo de estratégia, de intenção, é claro que eu falo de futuro, que isso vale tanto para os seus projetos pessoais quanto profissionais. Qualquer projeto que queira parar em pé, que tenha, né, e que deseje ter perenidade, você precisa ser visionário, você precisa ser inovador, né? Você precisa pensar no futuro para qual ele vai ser construído. Esse projeto é de amanhã. Ele vai Uhum. acontecer em que mundo, né? E quando eu falo amanhã é 2026, não é agora. E aí o segundo grande desafio era construir o networking, o horário para o networking. E aí eu fui além, porque existe um movimento na minha carreira que mais me trouxe frutos e que eu falo para todas as minhas mentoradas que são, né, que buscam esse lugar de alcançar os objetivos delas, que são as viagens, as journeys, as imersões, né? As experiences que a gente chama. Porque, de fato, quando você se reúne em grupo, escolhe sobre o que você vai estudar naquele momento e naquele movimento, a sua conexão vai naturalmente para o net living e não fica só no networking. Então, hoje eu já consegui vencer, claro, esse desafio e eu tenho de 4 a 6 experiences, journeys, viagens por ano voltadas para essas minhas outras 8 horas.
sabe? E elas me trazem muito fruto. Elas adiantam o futuro do tempo. E eu falo que essas journeys, elas me conectam com o espírito do tempo, sabe? Porque elas, de uma maneira imersiva, me trazem coisas que um MBA não vai me trazer. Elas me trazem um aprofundamento de relações com outras pessoas que estão comigo naquela viagem, que nenhum curso 1 hora por semana ou 2 horas por semana, especialmente se for online, vão me trazer, e relações que ficam assim para a vida. Então, hoje é o meu maior investimento, sem sombra de dúvidas, e foi o que me colocou no patamar que eu cheguei hoje, não tenho nenhuma dúvida disso. São as experiências que a gente vai carregando e que aquilo ali não tem preço, porque a experiência pode ser a mesma produzida para todas, mas cada uma que vive aquela experiência, então é você dentro da experiência. E Exato, já falando sobre experiências, você tem muitos projetos futuros, sim. e um dos projetos é trazer essas experiências para as pessoas, principalmente para as mulheres, para entenderem mais sobre o futuro, já que você é considerada uma futurista. Exato, exatamente. Então, um dos grandes objetivos, dado que eu identifiquei que o segundo desafio, né, como a gente falou na resposta anterior, na conversa aqui no papo, era esse lugar, tá bom, Karen, eu já consegui ir trabalhar, respirar, ir na academia e comer, tomar banho e dormir. Agora eu preciso conseguir encaixar o que é o networking, qual é o momento, e às vezes você realmente não consegue estar de forma tão ativa, mas você tem as imersões, né, como possibilidades, e como eu faço para ficar uma semana longe de casa, 2 semanas longe de casa, 3 dias, um final de semana. Quando eu percebi que isso era importante, eu de fato entendi também de que para elas entenderem o que é o futuro, como construir as coisas, né, de uma forma inovadora, como despertar esse olhar visionário, como torná-las executivas do futuro. Que eu precisei, né, inclusive a gente vai dar spoilers e spoilers aqui, né? Precisei muito aí do seu apoio, da sua mentoria, que foi de fato brilhante, mas eu acredito que vai transformar muitas vidas e muitas carreiras para essas pessoas que vão se aproximar desse mundo da inovação, que eu tenho o privilégio de ter acesso, especialmente aqui, né, nos Estados Unidos, e que para elas é muito distante, porque a gente sabe que não é só agendar uma reunião, né? A gente sabe que são portas que não necessariamente estão facilmente abertas para todo mundo, mas que certamente vão colocar muitas portas abertas para elas depois dessa experiência. Então, nos aguardem. E falando até dessa parte de experiência, não só de vir para outro país, sair do Brasil, vir para os Estados Unidos e ter um olhar diferente e, ao mesmo tempo, um mastermind do que cada uma viveu. O Hot Seat, que é interessante, do que eu tô aqui conhecendo os bastidores dessa empresa, você também, mas você com outra visão, então você divide comigo. Acho que isso é a maior riqueza que a gente pode ter de conhecimento com a troca. E falando de estar em outro país, mais ainda, porque você, estando em outro país, as pessoas que estão te acompanhando estão vendo, você está em desenvolvimento. Quero contratar porque eu quero saber o que tem sempre de novidade. A gente falando de um mundo super desenvolvido daqui dos Estados Unidos. Sem dúvida, a partir do momento em que os seus próprios líderes, né, os seus próprios contratantes te vêm investindo no seu conhecimento, você agrega valor para eles imediatamente, porque para eles vale muito mais a pena pegar uma profissional, né, uma empresária, uma empreendedora, uma conselheira, uma palestrante que está se atualizando e que volta com conteúdo para eles super atualizado, do que de repente mandar o board inteiro dele, mandar a diretoria inteira dele, que o custo é muito mais alto, e que de repente são profissionais que nem estão preparados para aquele movimento, para absorver aquele conteúdo e que não vai valer o investimento, né? Então, eu coloco a mulher num patamar muito diferenciado perante o mercado e, de fato, é uma oportunidade de que quem pode viver tem que viver. E aí, se deixar, a gente vai dar vários spoilers aqui. É verdade. E agora vamos falar sobre o livro? Olha Vamos. só, Karen trouxe o livro, quero que você conte mais. Você disse que aqui tem um manual, né? Bom. Maternidade executiva de janeiro a dezembro, porque aqui não tem férias. Ai, gente, que delícia. Eu tenho 5 filhos e aí dizem que a gente tem que plantar 5 árvores. Eu só plantei uma até hoje, faltam 4. E que a gente tem que escrever 5 livros. Eu vou bater essa meta e vou passar, com certeza. Especialmente agora com a XL, que tem também a editora Suardi. Mas esse livro é um calendário materno executivo. Então, ele é
o mapeamento do que eu repeti por padrão comportamental de janeiro a dezembro. Então, eu passei 10 anos escrevendo e mapeando o que eu fazia em janeiro, que eu fiz em fevereiro, o que eu fazia em março, quando eu levei meus filhos para a escola, quando eu levei para tomar a vacina, que época do ano eu fazia o check-up de saúde, e que horas eu organizava as minhas férias, né? Por que eu chegava e minhas férias já estavam organizadas e talvez algumas outras pessoas não estavam nem com as férias agendadas ainda no sistema da empresa, quanto mais organizadas. Então, eu fui percebendo e fui anotando e fui melhorando isso. E aí, para não ficar um livro só de regras, né, do que fazer, também tem crônicas do que não fazer, porque eu fiz muita coisa errada, que deu muito errado durante todos esses anos. E aí eu estruturei esse livro em 12, 13 capítulos, com crônicas no meio do que fazer e do que não fazer, né? E que ele trata exatamente mês a mês. Então, por isso eu chamo ele de um calendário materno executivo. Executivo, porque a mulher, ela é um ser naturalmente executor. O que você botar na mão dela, ela vai fazer. Né? Então, eu até brincava com alguns chefes meus, quando eu me sentia um pouco sobrecarregada. Eu dizia, bom, se é botar uma vassoura aqui atrás, significa que é para eu varrer, então. Porque, gente, socorro, né? E aí eu percebi que, de fato, isso era muito nato nosso, né? Essa facilidade de agregar muitas coisas ao nosso redor. E aí eu percebi também de que essa organização ia ser necessária para que a gente conseguisse, né, agregar tudo isso de uma forma saudável. E de janeiro a dezembro eu brinco também porque eu falo que na vida profissional é aquilo, né? A gente nem tem férias, a gente tem férias e em casa a gente não tem. Essa construção. É Que isso. bate-papo gostoso e trazendo para essa parte agora da visão de futuro. Que as pessoas contratam muito você para ir para dentro das empresas, para as palestras, as pessoas querem ir até a sua mentoria, a tua palestra, para entender mais sobre futuro. Para você ser considerada futurista, porque você ensina sobre visão de futuro, você consegue fazer com as pessoas, ei, vocês estão aqui sim no presente, mas precisa pensar no futuro. Até você tem um jargão sobre isso. Tenho sim. Bom, as pessoas me contratam como conselheira, né? E a posição que eu ocupo em conselho, ela é uma posição que visa a perenidade da empresa. Eu, antes de me tornar Chief Future Officer, eu me tornei Chief Financial Officer. Então, eu construí eu sou formada em Direito, tenho pós-graduação em tributos, né? Então, inclusive, sou colunista de um portal no Brasil chamado Portal da Reforma Tributária. Falo sobre reforma tributária, né? Acompanhei isso bem de pertinho. Eu me transformei em finanças, me transformei numa Chief Financial Officer, né, que é a vice-presidente responsável por todas as áreas de finanças, e esse F de Financial virou Future. O que aconteceu é que, somando essas duas coisas, você agrega uma capacidade de construir planos de negócios muito mais sustentáveis do ponto de vista, inclusive, financeiro. Como eu trabalhei a maior parte da minha jornada para fundos de investimento, eu consigo talvez enxergar com maior facilidade modelagens de negócio, que a gente chama de business modeling, né? Com mais clareza. Então, eu logo vejo o que dali está parando de pé e o que daquele business está faltando um pouquinho de ajuste, né? O que daquilo pode ter um probleminha ali na frente de fluxo de caixa e talvez qual tempos e movimentos precisam ser ajustados naquele business plan para que esse business modeling pare de pé. Então, você pegar ideias e transformar em planos de negócio é muito bacana, né? Só que, de fato, essa arte, né, de construção de um futuro, ela precisa vir com muito mais técnica. E aí eu vim para os Estados Unidos, né, esse ano, me certificar com a Amy Webb, que hoje é considerada a maior futurista do mundo, né, como Strategic Foreign Science. Então, eu, de fato, percorri uma jornada técnica ali para agregar, além de todos os outros cursos que eu já vinha fazendo no Brasil, metodologia. Né? Então, eu gosto muito de metodologia, eu gosto muito de framework, eu gosto de documentação e, de fato, eu acredito que esse lugar é o que hoje me dá diferencial e me coloca com mais robustez técnica, inclusive, para ajudar e apoiar empresários a levarem os negócios deles para o futuro desejado deles. Uau, que incrível! E para as pessoas entrarem em contato com você, é só através do seu Instagram pessoal, tem o Instagram da empresa? Eu não tenho uma empresa, né? Eu até falo que eu tenho o eu, Karen, né? Como conselheira, de fato, a gente performa isso na nossa pessoa física.
E eu tenho meu LinkedIn, que é Karen Miura. Tenho também meu Instagram, Karen Miura, fiquem à vontade. Tenho mais 2 contas de Instagram. Um é dedicado para o programa corporativo In Company, né? Maternidade executiva. E a outra conta do Instagram dedicada também para o podcast Como Elas Conseguem, que é onde eu convido mulheres a dividirem quais foram os segredos, né? Ou as ferramentas práticas que fizeram com que elas também conseguissem. Porque não sou só eu que consigo, não fui só eu que consegui. E eu quero dar luz e voz para todas que conseguiram, para que elas inspirem mais mulheres ainda e que a gente possa se ajudar, assim, com intencionalidade, né? Porque o futuro pede intenção, né? O futuro pede intenção, é isso aí. E falando de futuro, fazer o convite para quem está aqui com a gente, conhecer mais do trabalho da Karen e dos projetos, que logo, logo é você que pode estar aqui, ó, sentadinho, gravando seu podcast, construindo essa journey aqui nos Estados Unidos, não é mesmo? Escrevendo seu livro. Escrevendo seu livro. Já aproveitando a falar de livro, quero mostrar para vocês, com a editora Suard, nós temos, essa é uma das coletâneas de livros do Mulheres Palestrantes, onde cada mulher traz dentro do livro a sua trajetória, o que inspirou ela a se tornar protagonista dos palcos com um capítulo. E logo, logo nós teremos as mulheres que são executivas do futuro, que também poderão estar dentro de um livro, né, Karen? Exatamente. Eu já vou deixar aqui um spoiler, mas também vou deixar um convite para as mulheres que quiserem se conectar. Nós estamos formando uma turma de executivas do futuro que, de fato, desejam colocar a sua carreira num outro patamar, que, de fato, queiram vir aqui para os Estados Unidos comigo. Ter acesso, né, a muitas empresas de renome e que, de fato, são autoridades no quesito de inovação, tecnologia e futuro, para que vocês voltem e arrasem, brilhem e levem as empresas aonde vocês estão ou as próprias empresas de vocês para o futuro que vocês desejam. Excelente, muito obrigada por você estar aqui. A todos vocês que estão conectados com a gente, segue a Karen lá na rede social, o Instagram Mulher Palestrante, sempre para ter mais informações aqui com a gente. Mais uma vez, eu agradeço a parceria da Lasca Tech Store, nosso apoiador deste podcast. Até o próximo. Tchau, tchau.